Minha igreja, com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez numa live acerca do Evangelho de Cristo Jesus. Vocês que estiverem aí, puderem assistir, Deus vai falar com vocês nesta noite. Hoje eu quero falar sobre o livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 24. Vou falar sobre a criação dos seres viventes. Eu vou ler. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. Assim foi, e fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e disse-lhe Deus: façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse-lhe Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore e que há fruto, e árvore que dá semente, se vos há para mantimento, e todo animal na terra, e todas as aves do céu, e todo réptil da terra, que há uma alma vivente, e todo erva verde, será que para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, e dia sexto. Amém. Irmãos, é muito bom estar aqui falando de Deus, as maravilhas que Ele faz na nossa vida e o que Ele pode fazer. Esse texto é muito forte porque será que nós conhecemos de onde que nós vemos? Será que nós conhecemos quem nos criou? Aleluia. Eu quero dizer, irmão, nesta noite, para mim, a Bíblia, ela é dividida em duas partes. Ela é dividida nos 39 livros do Antigo Testamento, que é a Nova Aliança. É dividida os 27 livros, que é a Nova Aliança. Os 39 livros, a Antiga Aliança. E aqui nós vemos que Deus, Ele, com 40 escritores, eles escrevem a Bíblia. E ela já é 1500 anos, já faz 15 séculos que foi escrita. Irmãos, quem não conhece o livro de Gênesis, Gênesis,
ele no hebraico significa Bereshit. Bereshit significa e criou Deus. O que Deus criou? Deus criou, para que vocês entendam, eu vou começar do começo. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, tanto que nós fala, ele pairava sobre as águas. Pairava. Ele se movia sobre as águas. E ali, ele estava arquitetando o modelo como fosse fazer o homem. O homem, eu e você. Tanto masculino, tanto feminino. E ele, sabendo que só era ele só, ele agora precisava um modelo. Mas o modelo precisava ser: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele precisava ser uma imagem de Deus. Só que daquela época não existia espelho que nós pudemos olhar e ver a nossa face. E tudo foi possível mais para ele entender que Jesus, ou o próprio Deus, para ser melhor, ele diz que quando ele vai fazer o homem, ele olha nas águas. Quando ele olha nas águas, ele reflete uma imagem. E quando ele reflete uma imagem, ele disse: façamos o homem. Talvez coloque a mão no seu rosto, a minha imagem e a minha semelhança. Por quê? Porque semelhança tem um rosto, semelhança tem um corpo. Então, por isso que quando ele faz o homem, ele pega as narinas do homem e sopra sobre o fôlego. Quando ele sopra, aí este corpo jamais não é só um corpo. Ele começa a ter um espírito. E esse espírito é o que move o homem a fazer tudo o que ele faz na face desta terra. Então aqui ele investe no homem, acredita no homem e coloca ele ali, em um jardim. E esse jardim é chamado Jardim do Éden. Para quem entende, Jardim do Éden era um jardim com muitas flores, frutos. E ali naquele jardim, ele disse que do fruto da árvore da vida, este homem não poderia comer o fruto, porque então morreria. E Deus, ele ainda, eu entendo que Deus ali foi tão misericordioso com o homem, porque ele disse que ia morrer. E quando ele olha e vê a primeira vez que o homem desobedece a Deus, isso somos nós, irmão. Às vezes gabamos de nós, achamos que nós temos conhecimento mais que o outro, achando que nós pregamos mais que as pessoas. Essa foi eu e foi você. E quando o Senhor, aí você fala, quando que você entende que viu misericórdia ali? Quando eles pecam e em vez de eles morrer, eles ficam nus. E quando eles ficam nus ali, Deus vai a eles, vê eles nus ali, como nasciam,
quando nasceu, e disse a ele: como você me desobedeceu, como você, agora eu vou te dar, eu vou fazer 2 pedidos, que você vai fazer até o resto da sua vida. O que nascer homem, do suor do seu rosto, viverá, trabalhar e ganhará o seu sustento. E para a mulher ele disse: você vai ter dores de parto. Está dizendo, você vai ter filhos, heranças. Você vai agora fazer crescer a humanidade. Então, para o homem nascer, meu irmão, existiu primeiro a desobediência. É engraçado. Então, se você não conhece a história, você estuda o Gênesis. Então você foi o primeiro homem, quando ele e a Eva, quando um fica culpando o outro, chega uma ocasião que Deus foi o culpado ali. Então, já no Jardim do Éden, já veio a desobediência. E a desobediência viu. Agora Deus estipula que o homem, agora, ele vai poder, ele nascer do ventre de uma mulher. E é engraçado que o homem veio primeiro, mas a gente, para ser filho, tem que nascer de um ventre. Engraçado. Então, quando Deus cria o homem, foi uma criação divina. Ele não errou na sua criação. Deus não erra, não falha. Só que Deus ali e disse para o homem, e eu entendo como ele é inteligente do que aquilo que ele faz. Ele sabia que o homem ia pecar, ele sabia que o homem ia... Mas ali, irmãos, eu entendo uma coisa, que como Jesus teve um propósito da sua morte, de Judas o trair, é o mesmo propósito de fazer o homem. Jesus Deus, o Deus mesmo, ele sabia o que estava pairando sobre as águas, o Espírito de Deus. E quando ele quando ele entrou dentro do homem, ele disse que era para ser mais parecido com ele. Mas existe algumas diferenças para ser parecido com Deus ou com Jesus, que é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os dois é um. Você entende? Pai, Filho e Espírito Santo. Então ali, quando para ser imagem e semelhança de Deus, não pode viver enganando os outros, não pode viver enganando, não pode. Jesus não enganava, ele falava a verdade. Para ser imagem e semelhança de Deus, tem que pregar o Evangelho a toda a criatura, a toda, não é só um povo, não é só o povo de Deus, é toda a criatura. Para ser imagem de Deus, não pode falar mal do seu irmão, não pode trair o mestre, não pode trair Jesus. Então, eu entendo aqui, meu irmão,
E Deus deu ali uma ordenança. É engraçado. Você vai achar engraçado isso aqui. Meu irmão, você vê, Deus, o próprio Deus cria o Adão. Você sabe por quê? E eu vou entrar em coisas fortes aqui. Porque se ele fala para o homem, a única coisa de ordenança que ele dá ao homem é o quê? Dar nomes aos animais. Mas se ele falasse, imagine, dar nomes aos animais, e às vezes o nosso irmão, ou a gente chamamos o nosso irmão de apelido, ou outra vez chamando animal, você é um burro. Nós já tratando nossos irmãos, mandou dar nomes aos animais. Imagine mandasse um homem dar nome ao homem. O que nós ia fazer com o nosso irmão? Qual o nome que nós ia dar? Ou se Deus ordenasse, fizesse um homem fazer um outro homem, você imagina o que ele ia fazer? Aí a Bíblia fala que o homem ou a mulher fala que o coração está cheio. Então a imagem de Deus, você pode ser ou não ser. Porque para ser parecido com Ele, não tem que se conformar com as coisas que há nesse mundo. Não. Por quê? Porque Deus cria nós para pregar o Evangelho. Ele criou nós para fazer discípulo. Ele criou nós para aumentar a igreja primitiva que era. Porque a igreja foi criada, entrou dentro dos lares. Ele entrou dentro dos lares porque não tinha igreja, não é igreja na verdade, não tinha um templo bonito. Não tinha homens alfabéticos, falava bonito, não tinha. Só que Deus deu ordenança a um homem procurar, estudar, para ter a sua inteligência, se ele querer. Ou o homem, quando ele deu o Espírito dentro do homem, então ali, ele deu já as promessas. Ele deu ali, ele já soprou, quando ele soprou tudo. Porque Deus não faz nada incompleto, é tudo completo. Só que o que Deus faz, o que nós faz, o que Deus colocou para nós, será que nós estamos fazendo o ID do Senhor? E o que é o ID do Senhor? É semear a semente? Semear a semente. E não importar se ela vai crescer ou não. Porque se você ficar pensando aí, meu irmão, que a semente ela não vai germinar, você vai querer dizer a seu irmão palavras ofensivas, que só você pensa, não é o que Deus quer mandar você falar. O que nós pensamos, irmão, não importa para Deus. Mas o que Ele falou na palavra de Deus, é isso que é semeado e isso que dá fruto. Pois se uma imagem e semelhança dele, tem que ter as suas qualidades. Qualidade é essa que nós vamos buscando, é indo para a igreja mesmo. Ninguém nasceu, às vezes, de berço de ouro. Às vezes nem todos. Para explicar melhor, nem todos. E quem nasceu da pobreza entende bem aquela pessoa que é pobre. Mas eu vou dizer algo para você. incrível que pareça, disse que não é um rico que
pisa muito nas pessoas. Não é, embora tem dinheiro. Diz que é um pobre quando vira rico. Aí ele começa a se achar, ou tanto. Não é uma pessoa que já nasceu no meio de pessoas inteligentes, do alto clero, dos arranha-céus. Porque o próprio, acho que apóstolo Paulo, ele disse que quando ele veio, ele não veio em conhecimento, ele não veio, mas ele veio em demonstração de espírito, de palavra. Quando ele se reunia, o apóstolo Paulo, quando ele disse que se reuniu com os gregos ali, que eram os mais ricos da época, os gregos, as pessoas, ele falou, não vim com sabedoria humana, mas vim pregar para vocês poder de Deus. Oh glória, eu estou sentindo Deus nesta noite. Eu não vim pregar de mim mesmo, eu vim pregar a palavra de Deus. Eu não vim falar de mim mesmo, eu vim falar da história que está dentro da Bíblia. Embora a minha vida é um exemplo e estou buscando ser todos os dias, mas o foco não é ser homocêntrico. O foco, quando buscamos a Deus e quando Ele soprou e nós nasceu o Espírito, é para Ele estar dizendo a você: te dei uma nova chance de se tornar um profeta de Deus na onde você mora, na sua cidade, na sua firma, na sua empresa, a mulher, o homem de Deus. Não te coloquei no mundo para você opinar o que Deus vai fazer ou não. Se Ele te chamou, é porque misericórdia Ele tem de você. Bem-vindo à nova aliança. Bem-vinda, saímos de uma antiga aliança que morria se pecar. E por que agora nós não morremos? Porque o sangue de Jesus, oh glória, quebrou a lei. Ele veio para cumprir, mas ele quebrou ali de sofrimento, de que se pecasse morreria. Só que a graça é pior que a lei. A lei já achou brecha, né? O próprio, tinha algum rei que ele fez a sua própria lei, que foi o próprio Davi. E quando foi dizer Davi, esse homem, Davi dizendo, né? Esse homem que você está dizendo tem que ser punido. E Davi dizendo, achando que ele nem sabia que era ele. Esse homem, aí Davi dizendo, esse homem teria que morrer. Por quê? Toma a mulher do seu próximo. Eita glória! Por quê? Ele arquiteta algo, tem crente que é igual a Davi naquela época. Davi também não teve toda a vida da sua vida, as suas, mas ele já teve coisas ruins, meu irmão. Ele já teve pecados terríveis. A diferença de Saul, que Davi se arrependeu. Só que ele disse, esse homem é você, Davi. E quando diz a ele falou assim, não. Quer dizer, para ele não serviu a lei, então ele não poderia morrer. Oh, maravilhoso. A lei é para todos. Todos pecaram, a Bíblia diz. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. E pela graça sereis salvos. Quer dizer, a salvação é de graça. Mas a busca da salvação não é de graça. Ah, tem que pagar com dinheiro. Não. Muito pior que dinheiro.
com entrega. Tem que ser com presença de Deus. Tem que ser exemplar. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas espera aí. Se você não for até o final, você não vai ganhar a coroa da vida eterna. Mas se persistir até o final, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. E agora, eu vou começar a pregar. Até agora eu falei sobre, para você entender, eu expliquei o texto. Eu disse uma hermenêutica, a interpretação do texto. Agora eu vou dizer para vocês agora, no nosso dia, na nova aliança. Agora, temos que receber esse mandamento de Cristo de discípulo e fazer discípulo. Judéia, Samaria, e diz, até os confins da terra. Quer dizer, aonde você está, você pode ser uma imagem e semelhança de Deus. Porque para ser a imagem e semelhança de Deus, tem que ser um barro. É barro, o ser humano é barro misturado com esterco. Barro misturado com esterco. Quer dizer, você é nada. Você é um monte, como diz o irmão da minha igreja, você é um monte de poeirada. Um monte de poeira aqui. Quando Deus quiser te soprar, meu irmão, Ele te vai mandar aos confins da terra. Pregará aonde Ele fez promessa para você. Pregará aonde Ele estipulou homens de Deus, profeta que talvez profetizou e revelou em nome de Jesus. Para que eu digo algo para você, tudo aquilo que está cumprindo na sua vida, foi Deus que falou. Ele usou a boca de um homem, mas foi Deus que falou. Por quê? Porque a imagem é feita de terra. Terra. E a terra presta para quê? A não ser para enterrar. Por isso que a Bíblia diz que do pó voltará. Quer dizer, do pó voltará. É um entendimento meu, irmão. O que eu vou falar agora. Então, se nós somos pó e do pó nós vamos voltar, é a mesma coisa de nós vomitar nós mesmos. Está entendendo? Sabe quando você fica com a ânsia por ter comido alguma coisa estragada ou ruim? Isso é você. Um vomito. Uma coisa ruim. Diz que somos jambuzeiro bravo. Mas aí nós alega porque Deus diz que enxertou a nossa oliveira. Quando Cristo entrou dentro do nosso, Ele enxertou este vaso, esse barro que é você. E quando Ele enxertou você, Ele disse, prega a minha palavra, profecia sobre a minha palavra, revelação sobre a minha palavra. Mas não, só que tem algo na terra que eu não dou ordem para vocês. Querer ser igual a Deus. O pecado de um anjo de luz, Lúcifer, ele
se rebelou contra Deus. Por isso que ele cai. E com ele, a quarta parte, ou quinta, sexta, sétima parte, que seja. Então quer dizer, aí peraí, depois de Deus ter criado ao homem, e ser frustrado com o homem, e se arrepender, sabe o que é isso? Dizer que se arrependeu de fazer o homem. Mas eu entendo uma coisa, ele arrependeu de fazer o homem na terra. Porque quando ele fez o homem lá, ele foi perfeito. No Jardim do Éden. Um lugar maravilhoso. Mas ali quando ele tem a sua segunda decepção, quando os anjos se rebeliam, a Bíblia diz que a rebelião é igual ao pecado da feitiçaria. E a inveja, irmão, cuidado, você que tem uma fraqueza de ter inveja dos irmãos, cuidado com isso. Você não vai conseguir ser, depois que aquele ser humano nasceu e você teve inveja dele, nem que você tenha inveja dele, você nunca vai conseguir ser ele. Você vai conseguir ser você. Aí Deus disse, a Bíblia disse que a inveja, você sabe o que é? Apodrecer os ossos. Um osso que, quando o governo tira lá todos os ossos estão intactos, o corpo está feito ali, os ossos, esqueléticos. E ele começa a se desmontar, porque não tem carne para mudar os ossos. Então o homem sem Deus é igual a carne sem os ossos. Não tem vida. Se deixamos a presença de Deus, a que tantos nos faz sentir a presença, a que tanto nos faz ficar vivo, a que tantos nos faz conquistar, quanto nos faz obedecer, quanto se faz sobreviver. Davi disse, pode retirar tudo de mim, Senhor, só me retire uma coisa, o teu Espírito. Oh, glória a Deus, o seu Espírito. Então Deus dá, quando você nasceu, Deus, entendam algo, Deus te deu chance. Deus te deu uma chance de ser esse profeta que você é. Diz que foi a graça que te tornou isso. Quando você nasceu, Ele te deu. Poderia nascer o teu irmão que morreu no ventre da sua mãe. Poderia nascer aquele outro. E os médicos dizem que iam milhões daquilo lá, que todo mundo entende, o que faz a criança. Nasceu você, 1 milhão. Que é colocado no ventre de uma mulher. Nasceu você. Pensa uma briga que teve entre todos para nascer você. Poderia nascer um médico no lugar de você. Poderia nascer aquele que não ia reclamar, mas nasceu você. Poderia nascer aquele que ia curar, ia inventar a cura do câncer, a cura da diabetes, que todo mundo fala o câncer, mas a diabetes talvez às vezes é pior que outras doenças, não tem cura. Nasceu você, privilégio de Deus. Privilégio de Deus. Para quê? Para te dar uma chance. Você sabe, quando você nasceu, Deus te deu uma chance, sabe do quê? De buscar a sua salvação para ir para o céu. Incluindo eu. E será o que nós estamos fazendo com essa chance? Será que nós estamos aproveitando ela? Ou será que nós estamos de graça e graça e graça e mais graça e só na graça?
A graça é a parte de ganhar de graça a salvação. Mas tem um preço esta graça. Vai ser humilhado. Vai ser perseguido. Eu não sei para que perseguir pessoas, irmãos de igreja. Eu não sei para que esse negócio de perseguir. Perseguição para mim significa outra coisa. Porque, na verdade, eu não entendo perseguição no Brasil. Eu já não entendo isso. O profeta disse que está sendo perseguido no Brasil. Eu entendo essa parte de tereis aflições no mundo. Você acha que você ia Deus você colocou, depois do pecado, meu irmão, Deus colocou o mundo para você? Ficou difícil. Ou você ia achar que você pecava e Deus achava, mas agora continue no jardim do Éden, continua naquilo. Não! Houve um preço. E eu não vou culpar nem Eva nem Adão. Porque se eu estivesse lá, e eu sou um homem, se você estivesse lá, será que nós também não tínhamos feito uma igual ou a Adão, ou igual a Eva? Vamos ser verdadeiros aqui na terra. Para Deus te salvar, você tem que ser verdadeiro. A verdade que liberta. Então eu já vou liberar algo para você nesta noite. Se tiver verdade, vai ser liberto. Porque Deus não força a libertação. É só na verdade que liberta. Você tem liberdade, Deus te ajuda em se libertar. Te libertar. De tudo. Da vida errada que era. Quando hoje você chega numa igreja e for pregar o evangelho, você primeiramente fala: muito obrigado, Deus. Dá a chance de eu ter nascido. Mas você não precisa falar no microfone. Eu estou dizendo, assumir o altar, entenda isso. E outro. E quando assumir, vai ser boca de Deus na vida de alguém. Não vai ser maldição na vida de alguém. Irmão João, onde você quer chegar nisso? Você está indo muito pesado aqui. Maldição é o quê, meu irmão? O irmão está lá adorando, pregando, fazendo aquilo que Deus chamou. Cada um, não entenda o seu irmão que vai ser igual aos outros. Não vai, ninguém vai ser igual a ninguém. Tem gente que tem unção, tem gente que busca mais unção, tem gente que tem uns dons, tem gente que tem tem gente que tem bastante. Então, queira ser você. Aí Deus vai te usar. Seja a mente aberta. Não seja aquilo que os outros dizem que você é, porque o que diz que você é, você sempre se frustra. Mas o que Deus diz que você é, oh glória, traz salvação para a tua vida. Traz salvação para a tua vida. Terra. Não é você? Terra é. Terra misturada com esterco. Então, quer dizer, quando assumimos a pregar o evangelho, tanto em lares, em igreja, em rua, quem está pregando ali? Deus, usando a tua boca. Não é você. Não é você. Não é você que mudou o homem. Não é você que faz a pessoa aceitar o Jesus. É o Espírito que pairava sobre as águas, que agora ele deixou de parar sobre as águas, ele paira dentro de você, ou ele entra dentro de você e te faz morada. Só que é se você quiser. Essa mensagem ela é muito forte. Tem que ter um estômago bom para ouvir ela. Porque é misturado com salvação. Verdade.
Então, deixe Deus usar o teu irmão. Deixa Deus usar o teu irmão. Porque aquilo que faz na sua vida não é você, é o Espírito. Então, na verdade, se nós for ver bem, nós não é um corpo, nós somos um Espírito. Por quê? Por que nós somos um Espírito? Nós somos um Espírito por quê? Porque o que sobe a Deus, glória a Deus, maravilhoso. O que sobe a Deus não é o corpo físico, é o Espírito. Nós somos o corpo. Um dia nós não vai ser mais um corpo. Mas nós vamos continuar sendo um Espírito. Ou na salvação eterna, ou na condenação eterna. Mas nós vamos continuar sendo um Espírito. Então, entenda bem o que eu estou dizendo, para você não ver heresia só em sua mente. Herege é aquele que fala coisas que não condiz com as Escrituras, não condiz com a palavra. E eu estou dizendo aquilo que nós somos imagem e semelhança. Falar que é a imagem de Deus, eu até entendo. Mas tem o próprio visão que ele teve ali nas águas, eu creio eu, de um rosto. Tá certo, a imagem você tem. Agora, eu não sei, meu irmão, eu não posso opinar ninguém. Se nós estamos sendo semelhança dele, é isso que fica. E eu estou dizendo, pregando, não julgando. Porque hoje é hoje, amanhã é amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. E hoje não, hoje pode ser porque você está vivo. O vivo respira, o vivo faz a obra, o vivo sente a presença, o vivo muda, o vivo continua na verdade, o vivo, este é o vivo. Você não pode deixar o espírito morto dentro de você. E quando é que ele fica morto dentro de você? Quando ele, se brincar, ele dá uma afastadinha de dentro de você. Ele não sai, mas ele se afasta. Depende de alguns lugares que você anda. Ele não entra com você no lugar, no ambiente. Ele não retrocede de novo para trás com você. O Espírito que entrou quando aceitou Jesus, esse Espírito, meu irmão, ele continua. Busque a Bíblia. Estude a Bíblia. A Bíblia, não estou pedindo para você ter nenhum livro, não. É a Bíblia só. Que lá vai ter o seu remédio, a sua cura, o que você deve fazer. Então, eu sou o que sou. Quando Moisés disse, eu sou o que sou, está dizendo Deus, eu sou por causa do Senhor. Eu sou o que sou, porque eu nasci, quase morri, em um riacho, que foi contra a correnteza. Milagre, milagre, milagre. Tem gente que não acredita em milagre. Existe milagre. Existe milagre. Só que nós procuramos milagre na nossa vida é só quando o médico já não tem jeito. E se você entender, milagre é você. Milagre é você estar vivo também. Milagre é isso. Milagre é estar pregando o evangelho. Que era tudo de ruim, tudo de pior, mas está pregando o evangelho, isso é milagre. Oh, glória a Deus. Eu não preciso ser curado de uma coisa que o médico não tem reação para ser milagre. Eu entendo que Deus dentro de mim é um verdadeiro milagre. Deu a chance ao homem de ser boca de Deus, de ser profeta de Deus. Então muitas pessoas não vão gostar de você mesmo. Isso é normal. Porque eu costumo dizer, né, quando eu prego sobre Penina e Eli, eu trouxe uma mensagem lá atrás,
que, por causa de Penina e por causa de Eli, se não fosse eles, Ana não entra no quarto. Se Ana não entra no quarto, Ana não ora. Se Ana não ora, não nasce Samuel. E se Samuel não nasce, se Samuel não nasce, cadê o último juiz que julgou Israel? Samuel foi o único rei que foi profeta, sacerdote e juiz. Você entende o que Deus faz com um homem quando tem um espírito dentro dele? Ele transforma, ele dá dom de pregação, que você vai pregar, que as pessoas vão chorar. Mas não glorie, porque é Deus dentro de você. Eu posso honrar alguém, eu posso admirar alguém, mas eu adorar alguém eu não posso, pela Bíblia. Porque pelo ser humano tem pessoas que têm altos níveis de conhecimento ou um intelecto melhor que eu e muito. Mas a Bíblia ensina aí a dizer que a pessoa que conhece muito e eu que não conheço nada é a mesma coisa. É um barro, eu entendi que é um barro. Pastor é barro, a ovelha é barro, o diácono é barro. E o que transforma você é o Espírito que está dentro de você. Porque por isso que o Espírito, quando aceita Jesus, ele entra. Para quê? Para limpar você. Porque ele não pode entrar só no batismo. Porque se ele entrar só no batismo das águas, ele não limpa você antes. Então, meu querido amado irmão, isso só é coisas que eu estou te dizendo, é só para me honrar a Deus aqui, nesta noite, do que eu estou falando. Então, esse ensinamento para nós é entender que, embora Deus discipulou agora o homem, para mim quase terminar esta live, em nome de Jesus, disse a ele, ao homem, você não vai poder nem dar nome ao homem, nem o que ele está dizendo, nem vai poder mandar no homem, mandar nas pessoas. Tem gente que gosta de mandar nas pessoas, porque a única que dá ordenança é só Deus, que pode dizer que se ele vai ser um profeta, se ele vai ser um... E ele não, ele não vai ser, meu irmão, se Deus falar, ele vai ser. Mas você também não vai para o monte lá e fica dizendo que Deus falou comigo aqui, e é pura sua carne humana. Não é bem assim. Então ele te faz para isso. Ele faz você nascer. Que já foi um verdadeiro milagre. Para quê? Para que você venha honrar o homem de Deus e a mulher de Deus. Você não pode olhar julgando alguém. Você pode pregar a palavra de julgamento. É totalmente diferente. Sem estipular pessoas, sem dar nomes. Não dá nome. Se você falar eu prego, significa então que você tem palavra. E se você tem palavra, não precisa apontar ninguém. Não precisa envergonhar ninguém. E eu costumo dizer, a Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. Tem ainda oportunidade ali, quando eu for pregar, para falar dos outros, da vida da igreja do irmão, falar mal. Não tem. É muita coisa. Eu estou dizendo aqui de Jesus, de a criação, da onde a gente veio, e olha quanto tempo. Está quase 50 minutos já. Então Deus te discipula por algo, para te fazer mais forte na face da terra. Ele entra dentro de você, ao aceitar Jesus, ele faz você mudar, você muda, aí você vai ao batismo,
você batiza nas águas e depois não pode, às vezes você pode ser, antes de batizar nas águas, depois de ser mudado, ser batizado com o Espírito Santo, sim. Mas a maioria das pessoas batizou nas águas e agora ele te dá o batismo de línguas. O batismo, falar em línguas estranhas. Os dons. Porque está mudado. Então agora Deus te dá para usar ele com excelência. Usar ele com o seu intelecto humano. Então, Deus é maravilhoso.